E aí galerinha, tudo beleza? Aqui é o professor Rafael Bento com mais uma aula no Desenrola aí. E hoje nós iremos dar continuidade aí naquele conteúdo de limites, né? Mandaram aí pra gente, desde já agradeço bastante, tá certo? Muito simples, inclusive na lista da semana passada a gente esclareceu nessa questãozinha do que a gente vai falar aqui agora. Não falava exatamente com as mesmas palavras, mas falava exatamente sobre isso. Então é o seguinte, a condição de que a gente tinha visto na última lista é o que? Para que um limite exista, nós temos que ter o limite lateral pela esquerda igual o limite lateral à direita. Nessa situação aqui nós temos a mesma, vamos dizer assim, o mesmo f de x, né? Mas com três valores diferentes. Aí o que é que ocorre? O x maior do que 1, o x igual a 1 e aqui o x menor que 1. O que é que isso quer dizer? Se você tivesse aqui numa linha onde aqui tivesse os valores de x, né? Aqui nós teríamos o valor de x igual a 1. Nesta situação aqui, o f de x seria, então, 2. Porque está dizendo aqui na condição. O f de x é 2 se o x for 1. Tá certo? Então, quando o x é 1, o f de x é igual a 2. Se o f de x for maior do que 1, lembrando, se o f de x for maior do que 1, ou seja, ele está vindo por aqui, ó, se aproximando de 1 pela direita. Nessa situação, a nossa função vai ser o quê? F de x vai ser igual a esta equaçãozinha, ele tende pela direita, tá certo? Se fosse pela esquerda, né, ele tende aqui, são os valores menores do que 1, ou seja, os valores menores que x, né? É o valor que ele está dando aí na questão. Nesse caso, a minha função vai ser igual a 2 menos x ao quadrado. Ou seja, a gente tem aí três situações, né? Para que exista essa função, você vai analisar a função contínua pelos limites laterais, tá certo? A gente vai ter que calcular o limite da função quando x tende a 1, porém, este 1 a gente vai olhar à esquerda e quando ele tende pela direita. Tá certo? Então a gente tem os limites laterais. Como o x ele tende a 1, né, seja ele pela esquerda ou pela direita, mas ele se aproxima de 1, aí o que é que eu faço? Onde tem x eu coloco 1, para a gente observar se são iguais ou não. Então vai ter aqui, ó, 2 menos 1, 2 menos 1, que é 1. 1 ao quadrado vai dar 1, né? E 2 menos 1 vai dar 1. Acabamos aí. Neste outro, onde tiver o x, a gente coloca 1, da mesma forma. Nessa a gente vai ter 2, aqui a gente vai ter 2, aqui a gente vai ter 3, e aqui o 2, óbvio, né? Então, 2 menos 3 fica menos 1 com 2, ficamos então aí com 1. Neste caso, a gente vai ter que o limite pela esquerda é igual ao limite quando ele tende à direita. Ou seja, nós temos então que este limite é contínua. Essa função aí, né? É contínua em x igual a 1. Tá certo? Então, lembrando, aqui o x é igual a 1 é contínuo, mas você pode encontrar aí o outro valor que substituindo não vai ser. Tá certo? Então, nem todos os pontos essa função vai ser contínua. Tá bom? Então, só lembrando, para ser contínua, os limites laterais precisam ser iguais. Beleza? Compreendendo essa questão, agora a gente vai para a questão seguinte da lista, também sobre função contínua. Vamos lá dar uma olhadinha? Vem comigo. Lembrando, no próximo vídeo, continuação, hein? Então, se você está resolvendo essa lista, fica aí na playlist que a próxima questão está vindo. Beleza? Um abraço do professor Rafael e até já já, hein? Valeu, pessoal! Fui!